Todo profissional de rede conhece o comando ping, que é utilizado para verificar se determinado host na rede está respondendo, né? Apesar que tem hosts, né, que desabilitam a resposta das requisições do protocolo ICMP, que é o protocolo utilizado aí pelo ping para gerar estatísticas de rede. Então, por exemplo, se eu vier aqui der um ping 8.8.8, que ele informa aí estatísticas sobre esse host, né? Como o TTL, o tempo de resposta em milissegundos, o time to leave, né? Que é 109 no caso aqui, e outras estatísticas, né? Como aqui é o mínimo, né? A média, tá, de resposta, o máximo de tempo dessa resposta do host remoto, os pacotes perdidos, a quantidade de pacotes transmitidos, tá? E a quantidade de pacotes recebidos. Então o ping serve para isso, né? Para gerar uma estatística aí de comunicação entre hosts. Mas tem uma coisa muito interessante, é que cada sistema operacional tem uma assinatura de TTL. Então, por exemplo, o Linux que eu estou aqui, tá? Ele tem o TTL 64, tá? O Time to Live 64. Então, por exemplo, se eu der aqui um ping até para o meu próprio host, né? Você vai ver aqui, ó, que o TTL dele é 64, tá bom? Então eu sei que esse host aqui é um Linux. E não só o Linux, mas o macOS também tem TTL 64. Eu tenho outro host na rede, tá? E se eu vier aqui, ó, ping 192.68.1.128, você vê que o TTL dele é 128, porque ele é um Windows. Então cada sistema operacional tem um TTL como assinatura. Então, por exemplo, o Windows XP, o Windows 2000 e até o Windows 10 e o Windows 11, né, eles têm um TTL de 128, né? Máquinas Linux, macOS, eles têm um TTL de 64. Equipamentos Juniper ou Cisco, eles têm um TTL de 255. Então essa é uma forma de você verificar com qual tipo de máquina você está tentando comunicação. Porém, essa assinatura não é garantida. Por quê? Porque você tem como alterar. Por exemplo, aqui no Linux, vamos supor, esse padrão de TTL do Linux, essa assinatura de TTL do Linux, ela está armazenada num arquivo, tá? Esse arquivo é esse aqui, ó, /proc sysnet ipv4, sysnet ipv4 ip default TTL. Tá aqui, ele tá armazenado aqui. Então eu vou dar um cat aqui nele aqui, ó, para você ver. Cat. Então tá aqui, ó, 64. Eu posso alterar. Então como é que eu faço para alterar isso? Primeiro eu vou escalar a permissão, eu vou ser root, tá? Menos. E então escalei a permissão. Eu agora vou dar um eco 128, por exemplo, /proc sysnet ipv4 ip default TTL. Então beleza, agora se eu der um cat, vou dar aqui, se ver se alterou. Tá lá, 128. Então se eu der um ping agora, por exemplo, para minha máquina, você vê que o TTL é 128. Então você tem formas aí de alterar essa assinatura do sistema operacional, assim também como você pode alterar no Windows também, ok? No Linux você pode alterar o arquivo, mas você também pode usar um comando para isso, que é o sysctl -w net.ipv4 ipv4, né? ip-default-ttl igual a 64, que eu vou voltar lá para o meu valor padrão, ok? Então tá aí, ó, ele mudou, vamos ver se mudou mesmo. 127.0.0.1. Então vai lá, ele voltou aqui com 64, tá ok? No meu caso aqui, eu alterei o meu Windows aqui da rede para ele responder por ping, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ping
como a gente já viu, né? 92.168.1.128, ele está respondendo. Mas geralmente o Windows não responde por causa do seu firewall. No Linux você também pode alterar para que ele não responda pacotes de protocolo ICMP, ou seja, o ping, né? O arquivo que é responsável, né, por configurar essa característica é esse aqui, ó. ls-lh/proc sys/net ipv4 icmp echo ignore all, tá? É esse aqui, tá? Vamos ver o valor dele, tá? Get. O valor dele é 0, ou seja, ele não vai ignorar os protocolos ICMP, está zero, está desativado. Para você ativar, é a mesma coisa, você vem aqui, ó, echo 1. Então agora eu vou ativar, ele não vai responder mais os pings, né? Então coloquei 1 no ignore all, vamos dar um ping para ver, ping 127.0.0.1. Você vê que ele não responde mais, tá vendo? Ele não responde mais as requisições de ping. Então vou dar um Ctrl C aqui, vou voltar aqui ao que era antes, 0, e agora vou testar e ele está respondendo normalmente, ok? Então o TTL ele funciona dessa forma. Por exemplo, a gente tem um host Linux ali, né, cujo TTL padrão é 64. Quando você faz um ping, a cada roteador que estiver no caminho desse ping é diminuído de -1, tá? Então, por exemplo, no primeiro roteador ali, né, ele tira lá, tá, uma unidade lá do TTL do Linux, então fica 63. No próximo host ele tira mais um, ficando 62. E quando chegar lá no host remoto, tá, o TTL vai ser, por exemplo, 62. Tá? Não quer dizer que sempre seja 62. A quantidade de roteadores entre um host e o outro pode mudar de acordo com a rota estabelecida pelos roteadores, né? Ele pode, por exemplo, utilizar uma rota onde haja mais roteadores, então o TTL vai chegar com um valor inferior lá do outro lado. Ou ele pode, de repente, escolher uma rota onde tenha menos roteadores no caminho, tá? Então ele vai chegar lá com um TTL um pouco maior. Isso tudo depende aí da situação em que a rede se encontra, tá, ok? Ela pode escolher um caminho mais curto, ela pode escolher um caminho mais longo, e um caminho mais curto, é claro, tem menos roteadores no caminho. O caminho mais longo tem mais roteadores no caminho. Um outro detalhe também importante é que quando o TTL num determinado roteador chega a 0, esse pacote é descartado automaticamente. Então, por exemplo, se aqui, vamos supor que no Linux fosse o TTL igual a 2, então aqui no primeiro aqui diminuiria de -1, ficaria 1, e aqui no caso diminuiria de -1, ficaria 0, ele seria descartado logo aqui. Esse mecanismo tem que ser feito para que o pacote não fique navegando pela rede eternamente. E aqui nessa outra tela aqui é o inverso, né? Vamos supor que um host Windows queira enviar um pacote de ping, né, para um host remoto. Então o que vai acontecer? Esse pacote de ping vai sair com TTL 128, e a cada roteador, a gente já sabe, né, vai diminuindo de menos uma unidade. Então vai chegar lá do outro lado com TTL de 126. E como você sabe que 126 é aproximadamente o 128, né, você sabe que esse host aqui que enviou o ping trata-se de um Windows, né? Mas como a gente viu, isso não é garantido, né? Porque o TTL padrão pode ser alterado, ok? Um exemplo de que alguns hosts têm o padrão TTL alterado é o próprio Google. Quando a gente dá um ping 8.8.8.8, por exemplo, você vê que o TTL dele volta com 109. Aí você vai falar assim, pô, mas o Google usa Windows, usa servidores Windows como DNS? Não. Ele com certeza deve ter alterado o TTL dele para um TTL bem alto, de repente até 128, para ficar com um TTL igual ao do Windows. Por que isso? Porque como é um servidor de DNS, ele precisa de um TTL alto para ter certeza de que as suas respostas de requisições cheguem aos hosts remotos que fizeram essas requisições. Então, por exemplo, deixa eu apagar aqui, se você fizer um traceroute 8.8.8.8,
Opa, Traceroute. Eita, 8.8.8. Você vai ver, ó, que daqui até o DNS do Google são 16 saltos. Se você somar 109 com 16, dá 125, né? Praticamente o mesmo TTL aí de um Windows aí, ok? Eles mudam o TTL para garantir, né, que o pacote chegue aí ao host remoto, tá? E não seja descartado aí no meio do caminho, tá ok? E existe também, né, a possibilidade do TTL ter sido alterado, né, para evitar que hackers, por exemplo, tenham certeza de qual sistema está sendo usado, né, para evitar um fingerprint e com isso aí poder planejar melhor o ataque, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.